Oi pessoal do Sexto G, tudo bem? Essa é a aula 11 e o tema é Povos Indígenas nas Américas. Nessa primeira parte nós vamos falar dos astecas e dos maias. Bom, o Império Azteca, né, que eles são chamados de mexicas também, ele começou ali no Vale do México, né, em 1325. O interessante sobre essas civilizações é que elas eram extremamente organizadas a ponto deles deixarem registrado, escrito, né, a data de fundação da cidade, né, que no caso é 1325, é uma data exata mesmo, isso está registrado. E lá eles ergueram ali no Vale do México a cidade de Tenochtitlan, certo? Bom, aos poucos essa cidade cresceu e os astecas se expandiram, né? Eles foram dominando outros povos, outras cidades ali da região. E pode-se dizer que a civilização asteca ela é baseada na ideia de império, né? Que é o império ele é composto por diferentes povos, né? Como funciona o império? Você tem uma cidade central que é a cidade que é dominadora, né? E essa cidade ela conquista outras cidades, outros lugares a partir da guerra e a partir de tratados políticos, né? E a partir do momento que ela domina essas outras cidades, ela passa a governar, né? Essas cidades começam a receber impostos, tributos, e essas cidades passam a dever obediência a essa capital, essa cidade central, que é o centro do império, ok? Essa cidade, a capital dos astecas, Tenochtitlan, no século XVI ela tinha 200 mil habitantes. Só para vocês terem uma ideia, Londres, nessa mesma época, tinha 50 mil habitantes. Então ela era 4 vezes maior que Londres. Né? Essa cidade tinha canais por onde circulavam barcos, aquedutos para trazer água fresca das montanhas. Ela tinha ruas retas, né, bem planejadas e amplas. É bom falar sobre isso, que a gente tem sempre essa ideia de que os europeus são superiores e eles chegam aqui na América dominando tudo e com uma superioridade muito grande aos povos que viviam aqui. Mas não é bem verdade, porque pode-se dizer que os astecas eles estavam quase praticamente no mesmo nível de desenvolvimento que os espanhóis. Só que os espanhóis acabaram levando a melhor, né? Porque eles tinham as armas de fogo, eles combatiam a cavalo, né? Entre outras coisas, mas eles estavam assim é, bem parecidos em termos de desenvolvimento. Foi aí que aconteceu, né? O Império Azteca começou em 1325 e ele termina em 1521, quando os espanhóis conquistam Tenochtitlan, né? Eles conquistam de fato e acaba o Império Azteca, que a partir daí a cultura continua, mas eles ali a partir daí eles estão sob domínio dos espanhóis, né? Que chegaram, descobriram a América em 1492 e ali já no comecinho do século XVI, 1500 já estavam tentando dominar os povos ali da região, né? Em 1521 eles conseguiram. E os astecas eram bem desenvolvidos, né? Eles sabiam, a medicina deles era bem desenvolvida, né? Os europeus ficaram chocados com isso, porque eles sabiam curar fraturas, né? Quando você quebra um osso, eles sabiam consertar, pôr no lugar e fazer aquilo colar de novo. Eles tratavam feridas, eles faziam remédios, né? Para mais diversas doenças. Eles eram bem desenvolvidos. Bom, o Império Azteca se desenvolveu aqui, né? Na América Central, aqui na região onde é o México hoje, né? Aqui está Tenochtitlan e as outras cidades que faziam parte do Império, né? Que aqui era o centro do Império que dominava o restante das cidades daqui dessa mancha cor-de-rosa aqui. E aqui está a região da civilização maia, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Bom, aqui essa foto é atual, tá? É uma representação, né, das vestimentas, né, da cultura asteca que está acontecendo aqui na cidade. E ela é uma foto atual, tá? É só uma questão de representar os antepassados e a cultura do passado também. Bom, vamos falar dos maias agora. Os maias se desenvolveram na região onde hoje é a Guatemala,
né? Aqui na Península de Yucatán, na América Central também. Assim, diferentemente dos astecas, eles nunca foram um império, ou seja, não tinha aquela cidade que dominava as outras. O que tinha eram cidades independentes, né? Todos eles faziam parte da cultura maia, mas cada cidade tinha o seu governo, sua lei, né, seus costumes, e eram independentes. E as cidades maias, elas eram bem desenvolvidas também, né? Tinha palácios, grandes ruas, ruas largas, né? Tudo bem planejado, bem desenhado. E eles tinham, e tem também aqueles templos em forma de pirâmide, né? Eles eram muito bons construtores, né? Engenheiros e tal. As ruínas estão aí até hoje, né? E eu acho que muita gente já ouviu falar, mas os maias eles se destacavam na astronomia, né? A astronomia é essa ciência que estuda os astros, né? As estrelas, os planetas, o universo em geral. Eles eram muito desenvolvidos nisso, né? Eles conseguiam prever os eclipses do Sol, quando ia ter o eclipse, né? Eles conseguiam calcular a duração de um ano, assim, com muita precisão. Eles eram muito bons nisso, né? Era impressionante o conhecimento que eles tinham de astronomia na época. Bom, aqui você tem uma pirâmide asteca, né? Desculpa, maia, que é o templo de Kukulkan. E diferente das pirâmides do Egito, que eram monumentos funerários, né? É onde ficava enterrado os faraós, né? Onde ficava era o túmulo do faraó, né? As pirâmides dos maias elas serviam de apoio para esse templo, para esses templos que ficam no topo, né? Aí tem essa escadaria super inclinada que deve ser terrível para subir, né? Sem patamar de descanso. Mas é isso aí. E tem várias dessas pirâmides ali na região da América Central, né? Vocês podem ver que é uma construção super bem feita, né? Não é coisa mal feita, não. Bom, atividade, gente, é para pesquisar, né? Vai na Wikipédia, tá? Na internet, na Wikipédia, e pesquisa sobre a cidade de Tenochtitlan, né? E procura lá na Wikipédia que cidade de hoje em dia é uma grande cidade, capital de um país, que foi construída sobre a antiga cidade de Tenochtitlan, certo? Tem uma cidade lá que foi construída em cima das ruínas da capital dos astecas. Então leia lá na Wikipédia e responde, tá? E também isso é para pesquisar também na Wikipédia, né? E responder quando aproximadamente começou e quando terminou a civilização maia. Né? Não precisa ser com data certinha, perfeitinho, não. Só falar mais ou menos século tal até século tal. Só para vocês terem uma ideia da diferença de tempo, né? Dos astecas que durou ali, a civilização asteca que durou 200 anos e a diferença da civilização maia. É para vocês terem essa ideia de temporalidade também, de quantas coisas duram, do tamanho do tempo das civilizações, ok? É isso aí, gente. Qualquer dúvida é só perguntar lá no Classroom, tá? Obrigado. Tchau, tchau.